Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorar, para glorificar, para bendizer o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, glória a Deus. Jesus, ele vive e ele reina para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar a Jesus Cristo com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que ele nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar meditando em Marcos, o seu capítulo 10. Aleluia, glória a Deus. Versículo 51. Marcos, capítulo 10, versículo 51. A palavra do Senhor diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Aleluia, glória a Deus. O que queres que eu te faça? Perguntou o cego Bartimeu diante de Jesus. Cego Bartimeu, mendigo, estava sentado à beira do caminho ali em Jericó. E ele escutou aquele atropelo, aquele barulho de Jesus com a multidão de pessoas caminhando e, aleluia, conversando. E ele, logo ali, ele aguçou os seus sentidos, porque ele não via. E ele perguntou quem era e disseram para ele que era Jesus. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E cada vez ele gritava e tentaram calar ele, repreender ele, porque o grito dele, aleluia, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus tem compaixão de mim. O grito dele ali estava incomodando quem estava do lado, quem estava ao redor. Mas ele não importou e continuou gritando cada vez mais ainda alto, até que Jesus ouviu. Jesus parou e ouviu e mandou chamá-lo. Aleluia, glória a Deus. E até mesmo aquela pessoa que mandou ele calar, o repreendendo, aleluia, teve que tocar ali no ombro ali de Bartimeu e dizer que Jesus estava chamando ele. Aleluia, glória a Deus. Bartimeu, mais que depressa, deu um salto, deixou a capa, deu um salto e foi de encontro com Jesus. E Jesus então pergunta para ele: O que queres que eu te faça? Aleluia, glória a Deus. E ele então disse: Senhor, mestre, eu quero tornar a ver. Significa que ele enxergava antes. Aleluia, mas que ficou cego, perdeu a sua visão. Aleluia, e não enxergava mais. Antes ele enxergava, trabalhava, sustentava sua família, andava nas ruas, sem a ajuda, Pai amado, de pessoas. Agora ele estava cego e mendigando para sobreviver, e ele queria tornar a ver. Ele não queria continuar cego, ele não queria continuar sem enxergar, sem ver, aleluia, Aramaná. Ele não queria continuar vivendo daquela forma, aleluia, mendigando.
Ele sabia que ele era filho de Deus. E os filhos comem pão na mesa com o pai. Não vive de migalha. O filho que está vivendo de migalha porque quer. Porque você tem um pai. Eu tenho um pai. Aleluia. É só chamar. Aleluia. Ramanai. Você tem um pai. É só chamar, como Bartimeu entendia isso. Ele entendeu que ele tem um pai, ele começou a chamar, aleluia, filho, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, filho de Davi. Ele começou a clamar pelo pai, aleluia, glória a Deus. Porque ele não queria mais viver de migalha, mendigando. Quem está vivendo de migalha, mendigando, é porque quer. Você tem um pai. É só chamar e ele vem. Ele vem te socorrer, ele vem te abençoar. Aleluia, glória a Deus. Quando ele chegou, aleluia, ali diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: eu quero tornar a ver, mestre, eu quero tornar a ver para me voltar a trabalhar, para me voltar a viver uma vida digna, aleluia, glória a Deus, eu quero voltar a ver, mestre, eu quero tornar a ver, eu quero sair dessa vida, de ficar mendigando, dependendo da ajuda dos outros, dependendo dos outros. Eu quero depender somente do Senhor. Somente do Senhor Jesus é que eu quero depender. Aleluia, glória a Deus. Eu quero tornar a ver. E o Senhor colocou no meu coração: quantos antes via, antes enxergava, hoje não enxerga mais. Aleluia, Aramaná, estão à beira do caminho mendigando. Aleluia, glória a Deus. Quantos via, hoje não vê mais, não enxerga mais. Aleluia, glória a Deus. Estão na beira do caminho mendigando. Quantos? Quantos outrora via Jesus? Aleluia, glória a Deus. E hoje não vê mais. Quantos outrora estava na casa do Pai, comendo pão na mesa, e hoje está mendigando, mas em nome de Jesus. O que queres que eu te faça? Você quer continuar à beira do caminho mendigando, vivendo nas custas dos outros? Aleluia. Ou você quer tornar a ver e andar com as suas próprias pernas e depender somente de Deus? Aleluia, Aramanai. O cego Bartimeu, ele fez a melhor escolha. Ele não perdeu tempo, ele não perdeu a oportunidade. Talvez ele não ia ter mais essa oportunidade. Talvez essa seria a última oportunidade dele. Aleluia, glória a Deus. E ele não perdeu. Talvez essa é a última oportunidade sua de ver, de enxergar, de depender somente de Deus. Talvez essa é a última oportunidade. Não perca a última oportunidade que Deus te dá. Não perca a oportunidade que Deus te dá, porque pode ser a última. Depois você não recebe mais. E aí vai ficar mendigando até quando? Aleluia. Mendigando, aleluia, o pão que as crianças deixam cair da mesa dos seus senhores. Aleluia, glória a Deus. Dependendo das pessoas, sendo humilhado. Porque Bartimeu, ele era humilhado por ser cego, por depender, por pedir esmolas. Aleluia, glória a Deus.
Tem filho, você é filho, você tem um pai. E tem filho mendigando porque quer. Chama o pai. E tem filho mendigando porque está cego espiritualmente. Antes você via. Aleluia, glória a Deus. Antes você enxergava espiritualmente. Aleluia, mas aí por um deslize seu, aleluia, deu uma brecha. Satanás é astuto. Se der brecha, ele entra mesmo, ele te cega. E hoje você não enxerga mais com os olhos espirituais. Você não é mais uma mulher espiritual, você não é mais um homem espiritual. Você está mendigando aí, aleluia, glória a Deus, comendo lavagem de porcos como filho pródigo, aleluia, glória a Deus, vivendo na miséria, aleluia, sendo que Deus, aleluia, glória a Deus, Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. O Pai tem pão com fartura em casa melhor para você. Aleluia, glória a Deus. O Pai tem bênçãos para você. Volte a enxergar. Queira voltar a enxergar. Cego Bartimeu, ele queria voltar a enxergar. Queira voltar a enxergar. Abra os seus olhos espirituais para você ver. Aleluia, Aramanai, para você tornar a ver. Aleluia, para você tornar a enxergar. Abra os seus olhos espirituais. Aleluia, para você tornar a ver. Quantos estão aí desviados, fora do caminho de Jesus? Outrora adorava Jesus, outrora servia Jesus, outrora buscava a presença de Deus para sua vida. Aleluia, glória a Deus. Caíram. Aleluia, glória a Deus. Caíram e ficaram cegos espiritualmente. É cego espiritualmente, aleluia. Mas torne a ver. Queira tornar a ver em nome de Jesus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Bartimeu sabia que só Jesus podia levantar ele. Só Deus podia levantar ele. Mais ninguém. Só Deus pode te levantar. Mais ninguém pode te levantar. Só o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero tornar a ver, queira tornar a ver, servo, serva de Deus, queira tornar a ver, mulher, homem de Deus, queira tornar a ver, aleluia, glória a Deus, abra os seus olhos espirituais, e vê que você está na beira do caminho, mendigando. Aleluia, glória a Deus. E volta para a casa do Pai, volta para a presença do Pai. Aleluia. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego. Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, versículo 52 do capítulo 10 de Marcos. Então Jesus lhe disse, vai. A tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Os olhos espirituais fechados não deixa ver Jesus. Não deixa a pessoa ver o lamaçal do pecado, o qual ela está vivendo, o qual ela está ali se afogando, morrendo. Não deixa ela ver. Não deixa ela ver que ela está correndo perigo de morrer hoje e ir para o inferno. Aleluia, cegueira espiritual. Não deixa ela ver que ela está andando em caminhos tortuosos, fazendo coisa errada, coisa que desagrada a Deus. Aleluia. Por quê? Porque ela está cega espiritualmente, ela vai comendo, pegando e comendo tudo ali que o mundo oferece.
Aleluia, comendo e degustando tudo que o mundo oferece, porque a pessoa que é cega espiritualmente, aleluia, ela recebe do mundo. Ela recebe do mundo, aleluia, e acha que tá bom. Tem pessoa cega espiritualmente, acomodada, aleluia, achando que tá bom, que tá tudo bem viver assim, aleluia, mas Deus tem melhor para você. Faça como o cego Bartimeu, queira voltar a enxergar, queira voltar a ver Jesus, queira voltar para a casa do Pai, aleluia, queira voltar para servir o Pai, para trabalhar para o Pai, depender somente do Pai. Aleluia, a pessoa que é cega, ela quer depender e ela depende somente das migalhas que o mundo dá. Come coisas ali que nem vê e acha que tá bom, acha que tá certo e vai comendo. E vai comendo e vai se contaminando cada vez mais, se afastando cada vez mais de Deus, se afastando cada vez mais da salvação que é Jesus Cristo. Mas queira tornar a ver, aleluia, e vá em paz, porque a tua fé te salvou. Imediatamente o cego Bartimeu ficou curado, tornou a ver, aleluia, glória a Deus, tornou a ver Jesus, tornou a ver a luz que é Jesus, tornou a enxergar, aleluia, glória a Deus. E o que ele fez? Ele voltou para a beira do caminho? Não. Ele então seguiu Jesus estrada fora. Ele foi seguir Jesus. Quem está cego espiritualmente não segue Jesus. Aleluia. Não dá conta, não consegue. Mas quem tem os seus olhos espirituais abertos, ele segue Jesus afora. Onde Jesus vai, ele vai. Onde Jesus está, ele está. Ele segue Jesus, ele anda no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Torne a ver. Aleluia. Torne a enxergar. Queira tornar a enxergar enquanto ainda é tempo. Não perca a oportunidade. Jesus Cristo está voltando. E se ele voltar e te enxergar, voltar e te pegar aí sem ver, aleluia, cego para ele, cego, aleluia, você não vai subir no arrebatamento da igreja, vai perder a salvação em Cristo Jesus. Torne a ver. Em nome de Jesus, aceite a Jesus como único e suficiente Salvador e segue Ele. Anda no caminho dele para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Aleluia. Hoje é domingo, procura o tempo mais próximo da sua casa. Torne a ver. Quem enxerga, procura o templo mais próximo da sua casa. Quem está vendo, procura o templo mais próximo da sua casa e vai adorar. Quem está vendo, adora o Senhor em espírito e em verdade. Quem enxerga, adora o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Assim você vai receber combustível para vencer mais uma semana de trabalho. Você vai ser abençoado juntamente com a sua família. Você vai ser curado, vai ser restaurado, vai ser liberto. Vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus tem coisa nova para te entregar, para você viver para Ele, com Ele e para a glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo te ama.